E aos 7 anos de idade, eu comecei o meu primeiro empreendimento. Cheguei para minha mãe... 7 anos. 7 anos. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero vender chaveiros. Porque assim, irmão, eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, entendeu? E meus pais, embora muito esforçados, sabe, não dava, porque era tudo muito contado, né? Sabe? Então assim, eu quero ganhar meu primeiro dinheiro. E eu lembro que minha mãe comprou 100 chaveiros. Eu pedi para ela comprar. Em uma manhã, eu vendi 99 chaveiros. Chaveirinho de plástico, sabe aqueles chaveirinhos? Aqueles que tinham uma figura dentro e tal, um negócio assim? Saí batendo porta a porta. Isso aí. Na cidade de Arapiraca. Isso. Ao redor de casa, assim, sabe? Nos quarteirões. Você deve ter vendido praticamente para todas as residências ali. Isso. Ah, tá. Porque se você vendeu 99, não é? Saí vendendo ali. Não. Isso é Arapiraca já. Não era... Ah, lá no povoado, não. Na cidade. Tá certo. No povoado. E aí eu comecei a empreender. E eu acredito que, assim, essa questão do empreendedorismo, ela começou a fazer parte de mim, né? E aí eu comecei a fazer várias coisas. E como lá nós somos 3 irmãos... Mas você, cara, você tinha 7 anos, você já tinha uma cabeça bem desenvolvida já, né? E naquele momento não tinha nenhuma inspiração familiar. Tinha, porque meus pais agricultores... Para vender. Tinha, mas é aí onde que eu falo. As pessoas enganam, os agricultores são um dos maiores empreendedores hoje. Ah, tinha porque você via aquela garra, energia do trabalho do seu pai. Você quer empreendedorismo maior do que você dedicar? Olha só, você já viu agricultura assim, plantio de fumo? Já. Já mesmo? Já, sim. Como é que funciona plantio de fumo, irmão? Assim, meus pais dedicavam os 3 meses, que era a época de inverno, normalmente é março, abril e maio, para plantio. Ok? Só que eles dedicam todo o dinheiro que tem naquele plantio. Se der bom, o ano tá garantido. Se der ruim, acabou, irmão. Vai passar depois dificuldade. Depois tem que colher, depois tem que pendurar o fumo, aquela coisa até secar, para depois a indústria passar e pegar... E depois vender. Isso mesmo. Isso é empreendedorismo, né? Então, assim... total e a incerteza também é grande. Exatamente, isso acontece muito. Mas, como era o meio pelo qual eles desenvolviam, então, assim... Eu acho que eu peguei uma raiz, né, do meu pai, vem daí. Da minha mãe também, porque assim, ela, por ser uma pessoa que precisava agregar rendas, então ela já trabalhou, por exemplo, para empresas como a Avon, Natura, sabe essas vendas? Sim. Então ela tem aquele perfil empreendedora, né? E eu comecei a pegar disso daí deles, e isso foi algo maravilhoso para mim. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que não era acomodada. Sim. Eu sempre gostei de ter, sabe, aquele dinheirinho, sabe, você ganhar o seu primeiro dinheiro. O que tá me surpreendendo é porque com 7 anos, 7 né, anos de idade. Bacana, Thiago. E aí tudo começou. Aí, cara, as coisas começaram a fluir, né? Eu comecei a fazer várias coisas, mas já fiz de tudo também, irmão. Embora isso a maioria das pessoas não sabem, mas eu já capinei, entendeu? Na época, quando morava em Arapiraca. Para o quê? Para agregar na renda. Saía casa em casa, senhor... Você quer que limpe aqui esse quintal? O quintal, dá um Você quer que ajude isso aqui? Por que fazer isso? Irmão, era simples para mim, entendeu? Era tipo assim, eu precisava ganhar dinheiro. E meus pais não obrigavam, jamais, pelo contrário. Mas eu falava, deixa, eu quero fazer isso, né? Eu já vendi muambas, muambas que chama, sabe aquelas coisas porta a porta com um monte de como é que se diz? De eletrônico, de relógio. Eletrônico é coisa de rico, irmão. Era negócio de bacia, sabe? Moadeiro mesmo. Né? Então, tipo assim... Plástico. Eu não era o dono, eu vendia junto com alguém e ganhava lá diária, ia lá empurrando aquele carrinho de mão, entendeu? Aqueles arames que limpa fogão, aqueles negócios assim. Isso, entendeu? E aí, para empreender, eu já fiz várias coisas, inclusive na época, quando criança, sabe o pessoal pegava um prêmio, vou vender aqui essas rifazinhas só para os amigos ali, né? Sim. Não era nada demais porque não tinha influência, mas os amigos começavam a comprar porque via que era alguém empreendendo. Eu acho que o esforço, é como forma de reconhecimento. Eu acho que deu dó desse menino aqui. Eu vou comprar. Só que é um incentivo, né? Qual que é o grande lance? Que quando você começa a executar isso e as pessoas, elas percebem a sua força, elas percebem a sua dedicação, você começa a ter uma coisa, irmão, que para mim é fundamental no empreendedorismo: micros resultados. Porque esses micros resultados fazem com que você gere uma força acima da média para que você dê o próximo passo para gerar os maiores resultados, né? Então, eu comecei a entender isso. E isso me animava,
Lógico que tinha a sua dificuldade, acordar cedo, o sol. É fácil falar aqui, mas sol lá é 38 graus, irmão. 39 graus, meio dia, Embaixo passando da na árvore, casa né? de alguém, Na sombra. entendeu? Na Exato, sombra. entendeu? Louco por um copo d'água, entendeu? Então, tudo começou assim. Até que, aos 16 anos de idade, 17 anos de idade, eu comecei a conhecer uma coisa que eu não ouvia antes, que era o tal do desenvolvimento pessoal. E aí eu conheci uma pessoa, onde a pessoa falou, Thiago, você já leu esse livro aqui, né? O nome do livro era Os Segredos da Mente Milionária, né? Certo, E aí eu certo. falei, não, eu nem tinha hábito. Na verdade, eu nem gostava de estudar, irmão. Esse livro é do Napoleão Hill ou não? Não, Os Segredos da Mente Milionárias é do... Vamos pesquisar aqui, pode falando. Como é que é o nome dele? Dane Carnegie. Ah, do Dale Carnegie. Dale Isso aí, Carnegie, Dale isso aí. Carnegie. Tá certo. E aí, irmão, o que acontece? Comecei a estudar sobre uma coisa chamada gente. Por quê? Tá. Porque eu entendi uma coisa. Mas isso porque você foi trabalhar com alguma empresa que te estimulou a isso? Isso, entendeu? Tá. E aí, eu estudava na época, o terceiro ano do ensino médio. Não sei se você sabia, mas Na verdade, esse livro é do Harvey Eker. É, Os Segredos da Mente Milionária do aí mesmo, Harvey o Eker. outro é o Como Fazer Amigos e Influenciar O do Pessoas. Dale é o Como Fazer Amigos, Isso aí. como, Javier, que é isso aí. como Evitar Preocupações e Começar a Viver, enfim, livro Uhum. dourado, tem muitos livros deles. E Então, aí? então, irmão, o fato é simples, é que eu entendi que por vir de um local escasso, com pessoas escassas, de um ambiente completamente escasso, eu tenho que trabalhar uma coisa, a minha mentalidade. Tá. Então, minha maior força e dedicação foi na minha mente. Por quê? Mas o que foi a mudança que aconteceu na sua mentalidade nessa fase? O que é que eu entendi disso daí? Eu entendi que... Sabe aquela pergunta que toda pessoa faz assim? O que é que você quer ser quando crescer? Já viu isso aí? Certo. Você sabia claramente o que você queria ser quando crescer? Eu Na sabia, época? eu sabia. Sabe o que é que eu dizia? Eu sabia a missão que eu precisava desenvolver. A profissão eu não tinha claro ainda. Então, eu não sabia, cara. Eu era um dos alunos da sala. Eu falei, pô, eu não sei o que é que eu quero ser. Quer fazer que tipo de faculdade? Não sei. Eu não sabia, entendeu? Comecei a perceber que, embora seja extremamente importante, a escola tradicional não era o que eu queria, entendeu? Tipo assim, uma faculdade. Pô, então... E aí eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, eu tenho uma coisa para falar para o senhor, o que é? Eu não quero mais estudar. Nossa. Porque eu vim de uma metodologia que fala assim, meu filho, estuda. Não, e a salvação que seu pai enxergava para sua vida era essa. Pô, meu filho não vai ser plantador de fumo desde que ele estude. Ele precisa estudar para sair daqui, como se fosse... Isso aí. Embora ele ainda tivesse uma mente... Ele tinha uma mente, eu falo tinha porque ele não tá mais aqui, né? Uma mente mais aberta para algo entendeu? novo. Ao ponto que ele falou, tá bom, meu filho, o que é que você quer então? Eu disse, eu quero empreender. Eu desisti do terceiro ano do ensino médio, faltando 5 meses para empreender. Nem tinha como ele falar assim, não, filho, que isso, é muito arriscado. Aí você podia olhar para ele e falar, pai, plantar fumo, não é arriscado? Entendeu? Não dava. E aí ele falou assim, tá bom. Porque também tem uma coisa, como eu comecei a empreender desde cedo, eu sempre fui muito esforçado, eu sempre tive muita credibilidade com os meus pais. Meus pais sempre acreditaram muito em mim. Você é um filho de quantos irmãos? Mais 2. Você é irmão de Eu quantos? sou o mais velho. Ah, legal. Então, eu era uma pessoa que, embora passasse por várias dificuldades, meus pais sempre acreditaram em mim. Sabe o que foi que meu pai fez? Ele fez algo ainda mais ousado. Que hoje eu ensino a minha filha, ensino aos pais também o quanto é importante o apoio dos pais. Meus pais não só me apoiaram, como também ele sabia que eu tinha que iniciar um negócio. Ele foi no banco, fez um empréstimo. Foi o seu primeiro investidor. Para uma parcela de um negócio que ele não teria como pagar se eu não tivesse como pagar. Se o negócio não prosperasse, Isso, ele não ia ter como honrar. Não tinha como, irmão. Uau. Então, assim, hoje eu vou falar para você. Qual é o nome do seu pai? Adaildo Campos. Seu Adailto? Adeildo. Adeildo. É. Ô, seu Adeildo foi corajoso. Isso é um voto de fé mesmo, de confiança. Forte. E o mais louco disso tudo é que, só pra você ter noção, o empréstimo, irmão, era tipo assim,
Ah, cara, naquela época eu acho que era muita grana. Hoje, tipo, não era muito assim, mas era, sei lá, em torno de uns 8, 10 mil reais. Tá. Mas nós estamos falando de 2006. Sim, 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 entendi. Então, eu não sei se uns 100 mil, 100 mil reais. fácil assim, 100 Certo, mil, certo. né? Ele viu eu iniciando um pequeno negocinho ali onde eu comecei com 300 reais. Eu tive que vender meu celular. Eu me desfiz no celular e tal para começar. E ele viu que eu tava fluindo, né? E por que eu tô falando isso para você? Porque assim, irmão, na realidade, no empreendedorismo, eu confesso para você que eu fui uma pessoa muito abençoada e tenho o apoio dos meus pais. Mas de verdade, na maioria das famílias, as pessoas não têm o apoio dos pais, não têm o apoio da família, não têm o apoio dos amigos, não têm o apoio das pessoas que estão em volta. E a verdade é uma só, que eu falo sempre: você precisa se acostumar em fazer as coisas durante um período sozinho. Porque assim, quando você tem alguém que te apoia, isso é maravilhoso, porque isso somatiza, né? Lógico que o apoio, ele vem da execução e da pessoa que você é, não do que você quer, porque muitas vezes você não tem o apoio do seu pai, da sua mãe, da família, dos amigos, porque você já falou muitas vezes e você não executou aquilo. Diferente do que eu já tinha feito. Então eu já vinha fazendo pequenos passos ao ponto que eu não conseguia enxergar quem eu era, mas meus pais já enxergavam a pessoa que eu era, acreditar e falar assim: não, esse menino é bom mesmo nisso. Esse menino é comunicativo, esse menino é empreendedor, eu vou investir nele. Então essas pequenas ações que às vezes, sabe, a pessoa quer o apoio do pai e da mãe, mas a maioria das vezes é um acomodado, é um vitimista, um mimizento. Infelizmente é triste falar isso, mas é uma realidade, né? E quando você muda isso, você fala assim: sabe de uma coisa? Vou parar com isso. O que eu falar a partir de hoje eu vou executar. E se eu não executar, eu não vou falar. E você começar a fazer isso, sabe por quê? Porque você começa a ganhar esse poder interno, e isso vai te gerando forças para o próximo passo. E sempre tem alguém enxergando isso, né? Cara, é uma coisa Ao que eu redor falo. tem alguém observando. Na vida, isso é eu agora, é você, é qualquer um que está aqui, inclusive quem está assistindo. Alguém está olhando você. Alguém está te observando. Alguém está olhando as suas ações. E acredite, um dia que você for promovido, e quando falo promovido, não é para você trabalhar para alguém, é quando você vai de uma escala para outra, quando você faz uma conexão poderosa, quando você escala seu negócio, sempre vai ser esse alguém, essa pessoa que conectou, essa pessoa que acreditou, que vai ser uma rampa, uma ponte para você chegar no próximo nível. De rampa, isso. Mas alguém está te olhando. E aí onde é que está, né? E quando eu entendi isso, eu entendi uma coisa: eu tenho que dar o meu melhor. Só que assim, irmão, na boa, é difícil. Por quê? Quando você vem de uma família escassa, irmão, eu ia na casa da minha avó comer arroz e feijão, que eu amo o feijão da minha avó, embora ela não tá mais aqui. Sim. Mas, irmão, não tinha mistura, lá não chama mistura, né? Então, eu lembro que ela mandava comprar R$2 de salame. Sabe aquele salamezinho que tem uma pimenta, não sei se é salame que chama? Tem uma pimentazinha que você mastiga, chega a arde, já viu? Sei. É que deve ser algo bem regional lá, Bem né? regional. Deve ser algo bem regional. Irmão, hoje quando alguém fala de presunto, qualquer coisa que pareça com aquilo, eu odeio. De tanto comer aquilo ali. Embutido. Mas, o que acontece? Eu acho que assim, as minhas raízes, elas foram extremamente importantes para a minha vida, porque lá eu aprendi os meus valores, princípios, eu aprendi a valorizar o que tenho, eu aprendi a ser grato, entendeu? Meus pais me ensinaram muito a ser grato. Agradeça por isso, agradeça. E a maioria das vezes, embora seja uma frase até clichê, nós não agradecemos. Nós, sabe, negligenciamos algumas conquistas que, de verdade, muitas pessoas gostariam de ter tido ela. Com certeza. Né? Com certeza. E isso é importante pra gente. Por quê? Porque se tem uma coisa na vida que é importante, é a gente entender e desenvolver o nosso autoconhecimento. E aí eu comecei a entender uma coisa, irmão. Para finalizar essa parte de onde eu vim. De 2006 até a pandemia, nós estamos falando de... Eu cheguei em São Paulo... 14 anos. 14 anos. Eu acredito, irmão, que eu vivi em torno... Vivi, que eu digo assim, curti 1 ou 2% dos meus finais de semana dos últimos 14 anos. Você botou energia.
Então eu era o tipo do cara que as pessoas falavam assim, você tá doido, você não vive, você só pensa em trabalho, só pensa em estudo, você é só focado nisso, né? E o que é que eu entendi, irmão? Que para eu sair de onde eu queria estar para um outro nível, eu entendi através dos livros, cursos e treinamentos que eu tinha que trabalhar o meu autodesenvolvimento. Por quê? Porque eu tinha muitas crenças que me limitavam. E quando eu entendi isso, era como se eu fosse pegar energia. Por isso que eu acredito que todo ser humano precisa pegar um percentual que ele ganha e investir nele mesmo. Claro, Né? claro. E parece uma coisa que é muito comum, mas se de verdade as pessoas soubessem o quanto isso é importante, elas estariam hoje em um outro patamar de vida.